Então esse vai ser o resultado do nosso desenho, tá? Só com as divisórias de alvenaria, deixando as aberturas de esquadria, porta e janela, tá? O próximo passo que a gente vai dar aí é a construção da tabela de esquadrias. Para construir essa tabela de esquadrias, a gente vai utilizar esse espaço lateral do desenho, certo? E a gente vai pegar um ponto inicial para poder fazer esse desenho. Esse ponto inicial ele vai ter uma distância do carimbo na vertical de 5,5 unidades, tá? Na escala de 1 para 50, então a gente continua utilizando o escalímetro aqui na escala de 1 para 50, a gente vai contar aqui 5,5, certo? E vamos marcar uma diferença aqui de 5,5 do carimbo na vertical e da margem à horizontal, tá? Então eu vou ter uma dimensão de 5,5 e 5,5 e aí a gente marca o nosso ponto inicial. Feito isso, a gente começa a construir a nossa tabela, tá? A nossa tabela ela vai ter uma distância de 3,5 na horizontal, então eu vou preencher ela mais ou menos essa distância, e de 2,4 na vertical, tá? Então eu preencho aqui 3,5 e 2,4, e aí eu faço o desenho geral, o aspecto geral da tabela. Utilizando o par de esquadros, a gente começa a traçar essas linhas para formar a tabela, tá? Sempre pegando uma linha auxiliar aqui com par de esquadros, formando o apoio, e a gente vai movendo ele aqui para que essas linhas fiquem sempre paralelas, certo? Já formei a geometria geral aqui da minha tabela. Agora a gente vai preencher esses dados, tá? E fazer as subdivisões para que a gente crie as nossas linhas dentro da tabela, tá? Cada linha dessa ela vai ter 0,3 no escalímetro aqui, utilizando a escala de 1 para 50. Então a gente vai ter 3 pequenas unidades, tá? A gente vai ter 0,3, 0,1, 0,2, 0,3. Vamos utilizar essa dimensão para cada linha aqui que a gente vai ter da tabela, tá? Por isso que a gente utiliza uma dimensão geral de 2,4 para que a gente crie 8 colunas aqui dentro. Pronto, depois que a gente demarcar, vamos fazer as retas aqui que vão marcar essas linhas, tá? Utilizando a base, a gente pode ir preenchendo elas. Tá? Então a gente dividiu ela aqui em 8 unidades. Dentro dessas 8 unidades a gente vai preencher a nossa tabela de esquadria. Nós temos 3 dimensões de portas diferentes e 4 dimensões de janelas diferentes. A gente vai ter que enquadrar ela nessa tabela aqui para que a gente diga qual é a dimensão de cada porta e janela, onde a gente vai marcar aqui como se fosse uma legenda, ok? Então a gente preenche
primeiro a informação que a gente quer passar, porque esse desenho solto aqui não faz sentido, então a gente precisa preencher, que é uma tabela de esquadrias, tá? Para preencher esse nome tabela de esquadria quanto às dimensões das esquadrias, a gente cria uma margem auxiliar aqui dentro, tá? Igual a gente fez aqui no carimbo, mas com dimensões menores, para que a gente não acabe extrapolando aqui o nosso texto. Como a gente usou 3 unidades aqui dentro, que seriam os 3 milímetros, tá? A gente pode utilizar meio para cima e meio para baixo dentro de cada linha dessa para poder criar essa margem.